A gente arrumou a grama, agora a gente vai arrumar aqui a parte da garagem, da calçada, de dentro da casa. Eu vou aplicar o mesmo material, então eu posso atachar as duas. Vai dar aquela mensagem de que são dois materiais diferentes e você está taxando no mesmo objeto. Só dá OK, tranquilo, depois a gente vai aplicar um material só nele. E aqui, o que eu vou precisar dar, na verdade, porque já está bem feitinha, né? Eu vou precisar dar essa espessura, né? Essa espessura aqui na calçada, porque não é um plano. Então aqui também vou ter que dar essa espessura e dar o acabamento, né? Que é o chanfro. Tudo no mundo real não tem o chanfro. O que é o chanfro? Ele vai dar aquela bordinha no seu objeto. Tudo na sua vida tem, então tudo no seu 3D, o máximo que você conseguir pôr de chanfro tem que ter, tá? Isso leva para a vida isso. Eu vou só mover para cima para ver aqui que tá. Tem aqui um outro objeto que a gente vai deletar depois. Então, beleza. Vamos fazer aqui o nosso chanfro e a nossa espessura. Para fazer essa nossa espessura, eu posso selecionar por borda esses dois objetos e com o Shift selecionado, eu dou um Z. No eixo Z, eu dou um extrude para baixo de aresta. É o mesmo padrão, né? É a mesma funcionalidade quando a gente constrói o plano e vai extrudando para o lado. Então, eu fiz por aresta e por altura, que agora, quando a gente estiver aqui, ó, na nossa grama, a gente tem um encontro certinho da nossa espessura, do nosso cimento, no caso, né? Que vai ser o piso. E depois de fazer isso, eu venho aqui em chanfro, transformo para tri. Ele vai deixar um triangular, né, o nosso chanfro. Vou abaixar o amount aqui para uns 0,3. E tá feito. Uma coisa aqui, eu criei um chanfro e ele também está chanfrando a nossa rampa do piso da casa. Quero tirar isso. Como que eu faço? Ele está chanfrando por quê? Porque como a gente criou duas faces, né? A gente criou face aqui e aqui. Você está vendo que a gente criou tanto uma face da rampa quanto do piso? Ele vai chanfrar tudo, né? Tudo que for encontro de aresta. Então não interessa a angulação, tudo que for encontro de aresta, ele vai fazer um chanfro para deixar suave. Nesse caso, a gente tem que tirar, né, essas duas faces e ligar os pontos para que seja uma malha única. Nesse momento, se eu selecionar por elemento, pode ver que são dois objetos separados. A gente tem que transformar em uma malha única se a gente não quer ter esse chanfro aqui entre um piso e ali. Como que eu vou resolver isso? Eu deleto, né, essas duas faces que eu criei nova. Eu venho aqui nesse plano e eu preciso ligar, né, seleciono por polígono e eu preciso ligar esses dois planos, né? Eu preciso transformar ele, dar um weld e transformar num objeto só. Aqui, o que eu vou fazer? Quick Slice. Sim, Quick Slice, mais uma vez. Vou fazer aqui para cima e aqui um outro para cima. Por quê? Agora, né, repara que eles continuam objetos separados, mas só nesse objeto que eu fiz o corte. Eu vou agora com o Target Weld, selecionar esse corte novo, esse botão novo. Opa, autosave. Deixa ele pensar. Isso. Esse botão novo, então eu vou selecionar ele, Target Weld, e vou ligar com esse daqui. E mesma coisa esse com esse. Para deixar mais retinho, bonitinho, vou clicar aqui o Target Weld aqui para cima também e só. Feito isso, eu já transformei em um objeto só. Então eu criei um segmento, né, um segmento novo, eu criei um ponto, liguei os dois pontos e grudei. A hora que eu grudei, ele transformou em um elemento só. Agora, se eu aplicar o chanfro, ele não vai fazer aqui o chanfro em cima pra gente. Ele vai manter pra gente a rampa e o encontro certinho sem fazer o chanfrado. Tá?
Como eu deletei aquela face lá, a gente tem que recriar essa. Então eu seleciono por aresta, por edge e mesma coisa. Só empurro para baixo, vou nivelar. E aqui desse lado não precisou porque não deletou. Agora, muito importante para o chanfro, né? Ele está certinho. Eu gosto de selecionar todos os vértices e dar um weld, não o target weld, um weld geral. Então ele vai, repara que até o pivô mudou e aqui ó, 326 vértices, quando eu der o weld, 321. Você vai ver que esses vértices novos, né, que se encontraram, eu uni eles e agora o chanfro vai funcionar certinho aqui também. Então toda vez que você mudar a geometria, né, você unir elemento com elemento, você fazer essas divisões, você for ajustando a sua malha, dá um weld geral no seu arquivo, que ele vai juntar todas as arestas e vai corrigir todos os erros possíveis que tenha de objeto que não está atachado com o outro. Então, piso nosso corrigido, bora para o próximo. Vou pegar aqui, esse é um elemento muito importante da nossa fachada, que é o ripado de madeira. Existem várias maneiras de fazer, né? Com floor, com array, várias maneiras. Como já veio atachado, já veio certo, bonitinho, todo detalhado. A gente vai reaproveitar essa geometria aqui mesmo, que o nosso objetivo é ganhar tempo, né? Mais uma vez. Então, nesse caso, o que eu faço? Seleciono por vértices e dou esse weld geral que eu acabei de comentar. Por quê? Às vezes, aqui veio certinho, acredito que como é um objeto que já está bem quad desde o sketch, né? Não tem ondulação, não tem nada de detalhe, enfim. Ele é um objeto já que veio certinho do sketch. Os welds já estão conectados, mas às vezes eles vêm desse jeito. Ó. Vou forçar aqui às vezes vem assim. Então, como a gente deu um attach também de material, às vezes ele dá um weld junto. Então pode ser que isso tenha feito, né, e corrigido a nossa malha. Mas quando acontece isso, eu gosto sempre de dar um weld geral para corrigir exatamente essas imperfeições. Por quê? Porque daí, quando eu aplico o chanfro, pode ver que ele vai aplicar na nossa geometria inteira certinho, sem dar erro nenhum. Como aqui tem esse detalhe, eu preciso de um amount aqui que ele não ultrapasse e fique estranho esse frisozinho. Mas 0,2 aqui tá perfeito. Já dá vou habilitar o Clay para mostrar. Já dá um detalhe muito bacana na nossa geometria. Ó. Então o chanfro, ele tira essa quina reta que não existe no mundo real para uma quina mais abaulada. E isso vai dar um detalhe muito legal, principalmente no reflexo. Tá? Tem um specular, quando bate assim no chanfro, fica super bonito e super real. Então, beleza, nossa ripa aqui já está tudo certinho, nossas ripas. Nossas paredes, vamos ver o que precisa mudar aqui. Já está bem legal. Ó, isso daqui eu preciso arrumar. Tá vendo que o nosso pilar ele tá todo facetado? Como que eu arrumo isso? Vou selecionar todas as faces. Primeiro de tudo, vou dar um Clear All e Auto Smooth. Será que só isso resolveu? Sim, só isso resolveu. Então, eu preciso, né, selecionar todas as faces, dou um Clear All e Auto Smooth ele já vai corrigir para a gente. Uma outra maneira é você selecionar só as faces que você quer. Por exemplo, vamos supor, eu vou forçar aqui mais um erro, que isso daqui também deu um smooth. Vou colocar smooth 7. Tá. Vamos supor que o Auto Smooth tenha dado esse erro aqui. Isso daqui são faces, né, retas, elas não podem ser abauladas. Então repara que está abaulado aqui, ó. Dá para ver, dá para perceber que está abaulado. E eu preciso, né, transformar só essas faces em reta e aqui não deu certo também, ficou ainda facetado. Como que eu vou fazer? Eu vou selecionar então todas as faces que eu... Primeiro, vamos deixar reto. Todas as faces que eu quero deixar reta, eu dou um Clear All só nelas.
Pronto, já corrigiu. E também eu vou dar um clear, um auto smooth só nas faces que eu quero que sejam, né, que estão, ao invés de estar facetada, ela vai corrigir. A hora que eu der um auto smooth, você pode ver que ele vai selecionar e deixar pra gente certinho o pilar. Vou botar no clay, mudar, ó, ele está redondinho, perfeito. E todas as outras faces estão certas do jeito que a gente precisa. E mais uma vez, como tudo no mundo tem o chanfro, vamos aplicar o chanfro tri. Por que eu gosto de usar o tri? Eu gosto de usar o quad também, em alguns, aliás, o uniforme em alguns casos. O uniforme ele vai deixar pra gente bem redondinho. Então, alguns objetos de cena interna eu gosto de deixar ele uniforme, mas você pode ver que ele vai criar, né, mais divisão do que a tri. Então, quanto menos face tiver no programa, melhor, mais pesado, mais leve vai estar. Quanto mais face, mais pesado. Então eu sempre estou mudando aqui para tri de objetos que não precisa dessa abauladinha, né? Então, para deixar mais leve. E também uma outra diferença, tá vendo que ele meio que, conforme for chegando, saindo, na verdade, do chanfro, ele vai abaulando também a face reta. Então, aqui a gente teria que ou mudar para Smooth Chamfers Only, que daí pode ver que ele mantém, né? Só que ele ainda deixa errado essa parte. Por quê? Porque não é tão seca assim a transição do abaulamento para o reto. Então eu gosto de manter o entire quando eu aplico o uniforme e aplicar o weight normals. Pode ver que o weight normals ele tem tipo um degradê depois do chanfro. Então ele vai corrigir para a gente. Então se você usar chamfer uniforme, aplica o weight normal sempre depois. Olha a diferença. Sem, parece que está abaulada, com está uma parede reta. Então esse é o segredo. Mas se você está usando o tri você não precisa. Esse detalhe eu vou deixar como tri mesmo, mas eu vou diminuir. Acho que ele está muito grande. Acho que meio tá bom. E paredes corrigidas. Vamos mudar para o Default Shading de novo. Próxima coisa que a gente vai arrumar é o Save Select. Vou salvar o nosso arquivo, que faz tempo que a gente não salva, como V03. Agora a gente vai pegar esse pergolado de aço cortem e também vai modificar, vai transformar ele e deixar ele bonitinho. Ele já está aqui, né, numa geometria legal e eu vou aplicar um chamfer para ver o que vai acontecer. Vou transformar em tri. E pode ver que ele zoou bastante a nossa malha. Então aqui eu vou precisar trabalhar um pouco mais. Ou eu refaço, ou eu adapto. Nesse caso eu vou mostrar como que eu adapto essa geometria aqui para que acho que vai ser mais rápido. Eu vou selecionar por elemento, vou no Quick Slice e aqui, tá vendo que tá faltando a ligação dos pontos? O que a gente quer? Lembra? Malha quad. Então tinha que ter uma linha aqui e uma linha aqui. É exatamente isso que eu vou fazer com o Quick Slice selecionado nesse objeto. Então a gente vai Quick Slice aqui, Quick Slice aqui. Quick Slice não vai funcionar. Então vamos para uma outra alternativa, tá? Outra alternativa. Connect entre welds. Eu preciso ter essa divisória. Eu preciso. Obrigatoriamente eu preciso. Então, começando aqui. Aqui repara que o Quick Slice também não funcionou. Tá bom? Então eu vou selecionar os pontos que eu quero ligar. Nesse caso, né, esses de cima. E eu vou dar um Connect. Eu criei um atalho que é o Ctrl C no nosso programa. E ele ainda não deu também. Vamos ver se nesse daqui ele vai dar o Connect. Aqui ele conectou. Beleza, legal. Aqui eu preciso ter um Connect entre eles. Também não deu. Resumo da ópera. Não vai ser fácil corrigir. Eu vou refazer, que vai ser muito mais rápido e eu vou te mostrar como. Mais uma vez, nosso querido plane. Vou abrir aqui o nosso primeiro como base. Vou selecionar por aresta, vou vir até aqui e até aqui.
Vou mover um pouquinho para cima para eu poder ver o plane. Então repara que desde o começo a gente já está criando uma malha quad e é isso que a gente vai manter até o final. Vou puxar essas duas juntas porque tem o mesmo tamanho, né? Vou puxar para cá também. Vou trazer você para cá. E essas duas eu vou dar um bridge, que eu preciso só conectar. Ponto. Então eu estou puxando a aresta e o que eu preciso conectar eu conecto com o bridge. Vou fazer aqui mais uma. Né? Puxar aqui mais um quadradinho para fazer outra viga. Vou selecionar essas que eu preciso. Mover para cima. E aqui, mesma coisa dali de baixo. Vou juntar essas duas, eu não vou pegar e empurrar para cá. Porque eu precisaria dar um weld depois. Então, vamos economizar tempo, vamos fazer mais rápido. Bridge. Bridge. Vou trazer mais um para cá e vou selecionar. Selecionei todas, tirei aqui. E vou puxar aqui para cima. Aqui eu vou puxar até o fim, porque eu não tenho mais para o lado. Então, repara que eu estou puxando sempre nas extremidades. Aqui e aqui. Por quê? Porque depois eu vou dar um bridge entre elas e isso vai formar as nossas outras vigas. Tá? Legal. Vou pegar aqui então, vou tentar dar um bridge geral. Ele não vai dar, então tem que ser realmente por um bridge individual. Então, mais uma vez, seleciono as duas arestas que eu quero ligar. Bridge. Bridge. E vou nessa. Aqui eu vou fazer de uma forma diferente que eu acho que vai ser melhor. Eu vou selecionar, né? Eu vou, ao invés de dar um bridge, eu vou mostrar a outra opção que é eu puxo para cá na extremidade aqui e depois dou um weld no vértice, tá? Vou tentar, eu acho que são do mesmo tamanho esses espaços, né? Essa pérgola. E eu vou puxar aqui. Se eu puxar para cá, ó, não deu, mas tudo bem. Eu seleciono os dois e empurro para cá de novo. Tá, legal. Criei então essa parte aqui de cima, agora a gente vai dar um shell para baixo. Mais uma vez, a importância de você saber modelagem básica, intermediária no seu render. Principalmente quando você traz de outro arquivo, que você vai ter que refazer a malha. Alguma malha está dando errado, precisa arrumar, refaz. Não tenha medo de remodelar, beleza? Então, como eu não dei o bridge, né, nessas duas opções, eu juntei os dois edges no mesmo lugar. Eu preciso agora dar um weld geral. Como que eu vou saber que vai dar certo esse weld e vai conectar? 128 eu tenho agora, quando eu der o weld depois, 116. Feito isso, a gente tem aqui o nosso pergolado. Eu vou descer aqui e o último modificador para finalizar esse pergolado, a modelagem dele, é o shell. Ele vai dar aqui pra gente, lembra sempre de ligar o straight corners. E, se eu não me engano, aqui tem 50 centímetros esse pergolado. Feito. Ele está exatamente perfeitinho, bonitinho. Eu posso deletar esse antigo. E a gente tem aqui o nosso pergolado. Ajustar ele, como que a gente vai fazer? Eu vou converter para Editable Poly. Vou dar um Ctrl A. Tá vendo que está preto? Vou dar um Clear All Normals, que é o que a gente sempre vai fazer. E isso vai corrigir o preto para a gente. Perfeito. Agora a gente pode aplicar o nosso chanfro. Vou desselecionar aqui. E o nosso chanfro ele vai funcionar da maneira correta. Em todos os buracos. Tá bom? Então, malha quad, chanfer vai estar ótimo. Mais uma vez, vou mostrar aqui para vocês. Essa daqui é uma malha não quad. Tá vendo que o chanfro ele vai estar totalmente errado. Ele vai estar passando. Ele não vai estar fazendo essa junção perfeita que é o objetivo dele. Então a gente recriou aqui rapidinho o nosso pergolado. A princípio eu não vou mudar ali para esse do fundo, porque quando a gente for fazer a imagem da piscina, a gente refaz de novo. Então o pergolado está refeito. O que mais que eu vou precisar mudar de modelagem? Eu vou pegar essa pedra. Vou ver se tem alguma coisa sobressaindo dela. Ó, o encontro dela aparentemente está perfeito.
Aqui para cima não tem problema, porque está chegando na parede, né, na nossa laje, então não vai dar para ver direito. E se precisar, ó, aqui eu vou precisar mudar um pouquinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar, né, tentar empurrar o máximo no limite da parede e de uma maneira muito simples mesmo. Quando você tem um Editable Poly, primeiro de tudo, né, eu vou dar tá vendo que está facetada essa nossa pedra? Eu vou dar aquele nosso esquema de toda vez que eu quero abaular alguma coisa que está facetada, seleciono todos os polígonos, Clear All, Auto Smooth. Feito isso, pronto, a gente já tem ela abaulada bonitinha. Quando a gente tem o Editable Poly, aqui a gente tem um Rebel que vai ajudar bastante a gente na parte de modelagem. Nesse caso, eu poderia selecionar a pedra, né, por pedra que está fazendo, mas primeiro, tá vendo que ela está picada, né? Ela está picada inteira, por quê? Porque é como veio do SketchUp. Eu posso dar um Ctrl A nos vértices e dar um weld geral. Beleza, ele corrigiu ali pra gente. Vou dar de novo um Clear All Auto Smooth. Por quê? Porque ele juntou algumas pedras, ele vai deixar ela mais uniforme pra gente. Posso selecionar por pedra, agora pode ver que com o weld a gente conseguiu transformar realmente a pedra em um objeto só, não estava picado. Porém, se eu pegar essa pedra, aí eu for scale para o lado, indo para o lado, eu vou demorar bastante tempo. Então, o jeito mais rápido de fazer isso é, aqui no Freeform, você precisa estar com o Editable Poly, lembra, Editable Poly, sempre no Editable Poly. No Freeform, em Paint the Form, a gente tem essa opção que é o Shift. O que o Shift vai fazer? Isso. Ele vai modificar a nossa geometria. Tá? Então, brutalmente, né, falando, ele vai fazer isso. Então a gente vai poder modificar a nossa geometria do formato que a gente quiser. Na verdade, esticar, empurrar, o que a gente precisar fazer. Vou mostrar aqui um exemplo nessa daqui então. Aqui é o limite dela. Eu quero trazer ela para cá, então eu vou selecionar. O meio dela, tá vendo que tem dois círculos, né? Um branco e o preto. O branco é mais forte e o preto é o fall-off. Então, quanto mais perto do branco, mais da geometria ele vai puxar. E quanto mais perto do preto, significa o raio do fall-off, que é o raio que vai mudar. Ele vai abrir, aqui abriu no outro monitor, essa janelinha quando a gente habilitar o Shift. O que é a janela? O fall-off você vai delimitar o tamanho dele. Então pode ver que 300 aumentou, 150 diminuiu. Eu vou manter aqui então um 150. Ele fica do tamanho da viewport. Ele não é em relação ao objeto. Então repara que quanto mais próximo, mais menor, na verdade, ele vai ser o raio de atuação. Quanto maior, maior o raio de atuação. Entendeu? Então isso é bem importante você saber. E o full strand é a força que você vai fazer. Eu mantenho o padrão que é o 20. Então eu vou pegar essa borda aqui e vou começar a empurrar para o lado. Vou pegar primeiro aqui, né, que eu preciso. Então a gente vai empurrando, tentando modificar o mínimo possível da geometria ali do limite. Feito isso, ok, já juntei aqui para o lado. E vou fazer a mesma coisa com essa sobressaída aqui que está tendo. Então a gente vou aumentar um pouco o fall-off daqui. E vou ajustar na nossa parede para não ter aquela quina para fora. Vou vir aqui para ver se precisa, aqui também precisa. Aqui eu vou trazer um pouco mais para cá. Aí. E assim você vai ajustando, você vai esculpindo o que você precisa, empurrando o que não precisa.
Beleza. Feito isso, então, a gente corrigiu com o Shift essa junção aqui das pedras. Aqui tem um buraco. Preciso tampar esse buraco. Quero deixar a modelagem o mais perfeito possível. Tá? Vou abaixar um pouquinho esse plano, porque tem aquela questão que a gente comentou que a grama vai vir, né? Então esse plano também eu vou abaixar ele um pouco, para ele ter esse desnível da grama. O que mais? Aqui, essa é uma geometria que não sei por que veio, até tá com a piscina lá. Então eu vou só deletar essa daqui e vou deixar a piscina do jeito que tá lá atrás. Ó, tá vendo que não ia fazer diferença nenhuma, estava errado na nossa geometria. Então, só deletamos ali o que precisou. Beleza. Ó, isso daqui é uma coisa que vai chamar a atenção. A nossa parede, o nosso muro, ele é o mesmo material, tanto para baixo da terra quanto para cima. Eu vou selecionar esses dois objetos, então, para ver o que é. Ó, esse objeto ele é o objeto do piso. Essa parte aqui, eu vou deletar essas faces do piso. Muito importante. Essa face de cima está acontecendo exatamente aquilo que eu comentei de não ter subdivisões. Então ela está selecionando tudo. Como eu quero deletar só essa parte que está embaixo do muro, eu vou selecionar essas faces que eu quero. Eu vou dar um quick slice aqui para cima. Vou pegar... Não, melhor. Acho que com o Connect vai dar certo. Selecionei aqui, eu vou isolar ela para mostrar para você. Vou pegar essas duas e dar um Connect. O que isso vai fazer? A hora que eu selecionar aqui agora, ele selecionou para a gente. Não seleciona mais essa parte da frente, porque a gente fez uma divisória e segmentou em 2 segmentos. Vou fazer a mesma coisa aqui com esses pontos para criar também essa segmentação. E isso vai fazer com que minha seleção fique só, no que eu quero deletar mesmo. Então, deletei essa daqui. Essa daqui eu vou me preocupar quando tiver a piscina lá no fundo, não vai fazer diferença agora. Então, consegui deletar. O que eu vou fazer? Editable Poly, selecionar por pontos e empurrar para baixo. Pronto. Agora a gente tem o nosso muro, certinho, como deve ser. Legal. O que mais que precisa mudar aqui? Aqui dentro tem essa geometria que a gente vai aplicar um chanfro nela. Como é uma geometria também que veio mais quadrada do sketch, o chanfro pode ver que ficou certinho, então a gente vai reaproveitar do jeito que tá, não vai se preocupar com ela. Os vasos. Aqui acontece também a mesma coisa lá do vaso. Primeiro, eu acredito que ele está segmentado. Ah não, aqui está um objeto só, legal. Então está todo o weld dado. Mas repara que ele está facetado. Então, seleciona todas as faces. O nosso querido Clear All Auto Smooth. Pronto. Já vai ter ali. Nosso vaso está exatamente redondinho. Tudo livre de face, Não está mais facetado. Então eu vou corrigir assim também. Ó, essa pedra em especial eu vou selecionar aqui de novo e ela vai chamar bastante atenção porque ela está saindo muito. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar por elemento só ela, Scale ou R no teclado, mas eu vou dar um Scale só em um sentido e puxar para baixo. Aqui nessas duas também. Então eu vou ajustar para que ela não saia tanto, essas pedras não saiam tanto para cima, tá? Aqui eu vou fazer no manual mesmo, porque vai ser bem mais rápido de fazer. Vou selecionar vocês, abaixar aqui um pouco, abaixar. E feito. Legal. Que mais que precisa? Da casa em si, eu acredito que... aqui os perfis, Como a gente deu uma TAT de material, juntou tudo que era material de perfil. Então aqui a gente vai também aplicar o nosso chanfro, que vai dar o nosso detalhamento na hora do render. Bem legal também. Perfeito.
né? Mais uma vez, quase todas as geometrias que vêm mais quadradas do sketch, o chanfro tri funciona bem, bem legal. Então ali está feito, o vidro não vai precisar de chanfro. E para a nossa imagem da fachada, a modelagem já está corrigida. Se precisar corrigir agora alguma coisa, vai ser só na hora que a gente vê no render que precisa, né? Ou na hora que estiver aplicando o nosso material. Por último, então, né, na nossa arquitetura está tudo certo. Agora, por último, a gente vai criar essa parte da frente, principalmente a guia rebaixada aqui da nossa entrada, também toda a nossa parte do meio fio. E a câmera, já estou pensando na câmera, então já vou adiantar essa parte. Então, mais uma vez, a importância de você pensar na modelagem, a importância de você saber modelar. Como eu vou criar do outro lado da rua a nossa câmera, eu vou já criar a nossa calçada do outro lado. Então eu vou fazer essa parte do viário tudo junto, tudo certo a partir de agora.